voltará. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula número 23 e estaremos abordando sobre o tema o anticristo. Venha comigo, eu sou o pastor Paulo Rogério e desta vez falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus te abençoe, nos acompanhe. Vamos colocar lá o nosso PowerPoint. Ok, nosso PowerPoint. Vamos continuar a aula. Lembrando que nós estamos com um timer aqui, vamos tentar ficar em volta de 20 minutos a aula, porque é um assunto em que nós temos que ir devagar com ele, para que não haja confusão no entendimento. Então, vocês vão ouvir um barulhinho no fundo aí quando der 20 minutos. E aí passaremos para o encerramento. Ok? Então, vamos lá. Continuação do estudo sobre o anticristo. O anticristo, nós vamos falar sobre o poder que ele terá sobre a terra. Quais as suas funções e como será desempenhada. Qual o poder que ele terá sobre as nações e como ele, com esse poder, vai influenciar. É o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, primeiro, ele vai ter uma habilidade intelectual. O livro do profeta Daniel, ele diz isso, no seu capítulo 7 e no verso 20. Diz o seguinte: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante da qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Não se preocupe com essa linguagem aqui, isso aqui nós vamos explicar mais para frente, sobre a questão dos 10 chifres, depois dos 3 chifres, mas o que eu quero que vocês se foquem é justamente na sua habilidade intelectual, e isso está no final. E uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Então, devido à sua habilidade intelectual, ele fala coisas em que realmente ele consegue influenciar reis e reinos. Outro detalhe, ele tem uma habilidade oratória, está aí também no versículo 20, né? Ele consegue, com a sua oratória, com o seu discurso, convencer as pessoas. Outro detalhe, ele tem habilidade política, é o verso 21, do próprio capítulo 7 de Daniel. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Para se fazer uma guerra hoje, você precisa ter habilidade política, porque você precisa de ter aliados. Você precisa de ter pessoas que, com uma aliança, eles consigam promover uma guerra, promover uma batalha. E devido a essa habilidade na política, ele vai conseguir reunir reis e reinos para justamente essa batalha. Outro detalhe, ele tem uma habilidade comercial. Ele é um grande negociante. Ele está aí escrito no Daniel 8:25. Daniel 8:25 diz isso. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Nós pegamos aqui a questão da habilidade do comércio, que, pelo seu entendimento, ele fará prosperar o engano na sua mão. Então, ele fará prosperar, né, aquilo que ele necessita para ter o controle total.
E, para ele se prosperar, ele vai ter que ter essa habilidade comercial, seja ela de produtos, seja ela de bens, de matéria-prima, de primeira ordem, enfim. Ele vai ter que ter um comércio mundial em suas mãos para, com ele, manipular as suas maldades, manipular os seus enganos. Uma outra questão do anticristo é que ele tem habilidade militar. Está no 24 de Daniel 8. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará com que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. Se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força. Então, ele vai depender de outras forças para que ele tenha nas suas mãos, ele tenha o controle, né, militar. Isso significa o quê? Nós vemos nos dias de hoje, eu vou me focar nos dias de hoje, nós temos diversas alianças. Então, nós temos a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em que é uma liga em que trata da segurança. Nós temos a Liga Árabe, que trata sobre as questões dos árabes e suas seguranças, né? A própria Europa, né, ela tem entre os seus países tratados em que a Comunidade Econômica Europeia ela tem também os seus tratados sobre segurança, sobre fronteiras, sobre países, né? E ele vai precisar dessa habilidade militar, desses tratados militares já existentes ou que ainda vão existir, né? A gente não pode afirmar, estou falando dos dias de hoje, para que o seu poder cresça, né? Então, também uma outra característica, ele tem uma habilidade administrativa. Ele consegue, com facilidade, administrar as situações. A gente chama muito hoje, né? Está uma palavra aí que é muito usada hoje, que chama inteligência emocional. O que é? É o controle sobre aquilo que você tem nas suas mãos. Então, qual é a sua habilidade emocional para tratar dos assuntos do dia a dia? Você desespera, você é controlado, você sabe como administrar, né? Então, ele será capacitado por Satanás dentro dessa inteligência emocional para conseguir administrativamente controlar o planeta Terra, controlar reis, reinos, países, organizações, não é? E o livro de Apocalipse, capítulo 13, é o que nós estamos estudando, fala isso no início do capítulo, no verso 1 e no verso 2. Vamos ler 13, 1 e 2. Eu me pus, quer dizer, João, sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, veja bem, eu já disse, né, que essa questão de 7 cabeças, 10 chifres, diademas, nós vamos estudar mais para frente. Mas eu quero aqui focar no final do versículo 2. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, ele tem essa habilidade administrativa. Nós nunca devemos esquecer que Satanás tentou ser igual a Deus. E, para isso, ele chamou 1/3 dos anjos a ficar com ele. Então, uma habilidade de negociar, uma habilidade de juntar.
esse poderio será transformado ao anticristo. Então, ele terá essa questão do poderio de administrar, de ter o poder de Satanás para enganar as nações da terra. E, por último, ele tem uma habilidade religiosa. Você lembra que eu disse que existe o anticristo e o falso profeta? Diante dessa habilidade religiosa do anticristo, ele vai passar esse poder para que o falso profeta execute. Então, as ideias são do anticristo, a execução é do falso profeta, ok? Paulo diz isso na sua segunda carta a Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 4. Nós já lemos, vamos repetir. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, é uma questão religiosa. Ele vai estar num templo religioso. Esse templo é o templo em Jerusalém. É o terceiro templo que vai ser reerguido. Ele, com a sua habilidade religiosa, ele vai convencer a nação de Israel que aquele pacto da primeira parte da grande tribulação, em que ele fará um pacto com Israel. E dentro desse pacto, nós acreditamos nesse cumprimento da profecia de Paulo. Ele vai se assentar no trono, vai se parecer como Deus e querendo executar aqui a sua habilidade religiosa. Então, ele terá a habilidade religiosa. Voltar a frisar, porque como é um curso, não é um estudo bíblico, no curso a gente sempre frisa coisas para que fique na memória do aluno. A habilidade religiosa é dele, ele comanda. Porém, a execução é do falso profeta, que nós vamos estudar mais à frente. Passando. Vamos lá. Ele se levantará em poder no final dos tempos. Então, no final dos tempos, ele estará com o poder em suas mãos. Aí nós voltamos às profecias de Daniel, e eu chamo de Apocalipse do Velho Testamento. Daniel 8 e 19 diz o seguinte: e disse, e eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Qual ira? A ira de Deus, nós já estudamos. Então, é o tempo da grande tribulação. Por isso, pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os 2 reis da Média e da Pérsia. Não se preocupe com isso. Depois vamos estudar. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado levantou os 4 em seu lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas o fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz, dissemelhante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará com que o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Esse aqui, que fala no verso 23, que se levantará um rei, feroz e semelhante, será entendido em adivinhações, e ele se fortalecerá no seu poder, é o anticristo. Haverá reinos antes. Porém, por último, na grande tribulação, haverá o reino do anticristo, e terá grande poder comandado por Satanás e sob a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle, mas sim permitiu esses acontecimentos. Por quê? Porque os homens rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Governará o mundo inteiro.
Apocalipse 13, verso 7. Aos poucos nós vamos ler no livro de o capítulo 13. Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, o mundo estará sendo controlado por ele nesses 42 meses e perfazem 3 anos e meio. Segundo, será um líder mundial, político e religioso. Esse líder mundial que estará sobre o poder do anticristo, nós vamos avançar e vamos ler em Apocalipse, capítulo 17. Nós vamos estudar esse capítulo lá na frente, mas vamos adiantar aqui para comprovar, né, esse poder. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição e os que habitam na terra. Agora, veja bem, o seu poder está sobre os que habitam na terra, mas olha o que está escrito: cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aí eu paro e faço aquela pergunta: o seu nome está escrito no livro da vida? Se o seu nome não está escrito no livro da vida, você estará sob o controle do anticristo. E se você já não morreu e já está na perdição eterna? Então, é uma pergunta: seu nome está escrito no livro da vida? Aí, olha o que continua no versículo. Se admirarão vendo a besta, que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido: quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nós vamos estudar isso no capítulo 17, ok? Segundo, ele é inteligente e persuasivo. Voltamos ao livro do profeta Daniel, capítulo 7, no verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto que o dos seus companheiros. Então, veja bem, onde está aqui a inteligência e a persuasão? É justamente aqui, ó, cujo parecer era mais robusto que os seus companheiros. Então, ele consegue dominar, esses companheiros aqui, ele consegue dominar devido à sua inteligência de como ter controle da situação. E nós vemos que 10 chifres, né? Caíram 3, isso aqui nós vamos ver que são reinos. Então, ele tinha esse poder sobre esses reinos, para fazer cair, para fazer subir, né? Então, é uma pessoa realmente que, com a sua inteligência, ele consegue destruir reinos e levantar reinos. Continuando, o último. Ele vai governar com apoio mundial, quer dizer, o seu engano vai chegar a tanto que os principais governantes, enfim, o mundo inteiro, vai dar liberdade para que ele governe. Por que isso? Porque ele vai trazer tudo aquilo que as nações estão esperando, né? É lógico que isso aqui é uma falsa união, é um falso poder, é uma falsa paz, né? É um falso progresso, né? E ele enganará os poderes do mundo para justamente ter isso em mãos, para depois vir a destruição. Apocalipse 17, 12 e 13. É um livro, é um capítulo também que vamos estudar posteriormente. O 12. E os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Olha para você ver. Juntamente com a besta é que eles vão receber esse poder. Estes têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta.
É aqui onde nós falamos que haverá um governo mundial controlado por uma pessoa. Dele sairá as questões de administração, dele sairá as questões de controle do mundo. E os reis, vendo que isso lhes traz vantagens para os seus países, para as suas organizações, eles vão entregar. E aí vai estar o erro. Quando eles entregarem esse poder mundial ao anticristo, repentinamente virá a destruição. Ok? Nós vamos terminar nossa aula aqui hoje. Vamos ainda prosseguir nesse assunto na próxima aula. Eu gostaria que você meditasse, lesse o capítulo 13 de Apocalipse, tá? E pensasse bem o seguinte: isso aqui está destinado àqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Se você é salvo, você está apenas aprendendo o que acontecerá. E por que você está aprendendo? Para que você passe àqueles que precisam da salvação, o verdadeiro evangelho. Se você passar isso aqui, eles não vão entender. Mas, se você pegar esses acontecimentos e ver quão trágico será a vida humana durante a grande tribulação, é um incentivo para que você pregue o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo, para que você cumpra o ID de Jesus, porque a partir do momento em que pessoas são salvas, elas entrarão para o estudo da palavra de Deus, elas se interessarão para saber o que está escrito na Bíblia, e com certeza elas chegarão nesse ponto em que vocês estão, vendo essas aulas que nós estamos fazendo. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.